Graça e paz a todos mais uma vez. Em nome de Jesus estamos aqui para compartilhar um pouco mais desta palavra de Deus para as nossas vidas. Muito importante para mim, para a minha casa, para a minha família. E eu quero dizer que é com muita alegria que eu posso compartilhar com você nesta noite um pouco daquilo que Deus tem me permitido aprender, viver, procurando viver a cada dia. É sempre um grande desafio viver em família. Aliás, viver em conjunto, no coletivo, sempre é muito difícil, em todos os aspectos. Mas ninguém nasceu para viver só, certo? Ninguém nasceu para viver isolado. O ser humano é um ser social, criado por Deus, e, portanto, sempre tem falta da presença de alguém em suas vidas. Nós temos falado muito, não tão muito, porque foram apenas 2 domingos, usando o tema Família Unida, Vidas Construídas. E, de fato, nós precisamos lutar para que haja união em nossas casas, para que haja união em nossa família, em nosso lar. Mas hoje vamos falar de 5 causas que podem levar um casamento ao fim, ou 5 causas que podem dar fim a um casamento. Existem muitas causas evidentes, mas o nosso tempo não nos permite falar de todas elas. Então vamos ser objetivo aqui e abordar apenas 5, que eu acho fundamental que se conheça, que se preserve em uma vida conjugal. Hoje é mais para o casal mesmo, específico. Então vamos aqui nesse tema, e de acordo com o tema eu tenho um texto bíblico, apenas um aqui não tem, mas é assunto que faz parte da vida de todo casal. Então, causas ou 5 causas que podem levar um casamento ao fim, ou que pode pôr fim em um casamento. Primeira, a falta de temor a Deus. A falta de temor a Deus, com certeza, é um dos principais motivos que leva um casamento ao fracasso. É um dos principais motivos que leva um casamento ao fim. Então, nós precisamos, antes de tudo, temer a Deus. Tudo começa no indivíduo, tá certo? Temos falado sempre isso aqui. Não dá para conduzir uma casa dentro dos propósitos de Deus se eu não for uma pessoa que viva dentro dos propósitos de Deus. Eu não consigo exercitar o amor com alguém se eu não souber o que é amor, se não existir amor dentro de mim. Eu não vou conseguir respeito de ninguém se eu não respeitar as pessoas, não é isso? Eu não vou conseguir tolerar ninguém, ou melhor, que ninguém me tolere se eu não tolerar também as pessoas. Então é preciso que haja uma transformação, uma consciência individual, para que isso possa acontecer em família. E com certeza, como a falta de temor a Deus é a principal causa da ruína de um homem, de uma mulher, de um ser humano, com certeza a principal causa de uma ruína em um casamento é a falta de temor a Deus, de ambas as partes. Uma casa ou um casamento em que marido e mulher não temem a Deus, pode ter certeza, o diabo faz a festa. Porque se Deus é a base de tudo, como não podemos temer a Ele? Como viver sem temer a Ele? Nós aprendemos no primeiro encontro que entre a autoridade que há dentro de casa, cada um tem a sua parte de responsabilidade, tem quem tem mais autoridade, quem tem menos, quem tem mais responsabilidade, ou a autoridade normalmente tem mais responsabilidade, é evidente,
mas existe uma autoridade suprema que com essa autoridade nós não podemos romper os laços, que é a autoridade de Deus. Deus tem que ser o cabeça da minha vida, da sua vida, para que seja o cabeça da sua casa e da minha casa. Sem Ele, em nossas vidas, não tem como Ele estar em nossa casa, não tem jeito. Então a falta de temor a Deus, com certeza, é um dos principais motivos que leva muitos casamentos ao fim. Abra a sua Bíblia lá em Salmo 128, versículo de 1 ao 3. Apenas esses 3 versículos. Salmo 128, versículo de 1 ao 3. Se você já abriu, acompanha aí comigo. Diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa a tua mulher será como a videira frutífera e os teus filhos como brotos de oliveiras ao redor da tua mesa. Perceba que quando há um temor a Deus, quem é que está presente na família? O homem, o cabeça, né? A mulher e os filhos. Isso é o normal em uma família. Pai, mãe e filhos. Mas existem hoje muitas famílias em que não há mais o pai. Há somente a mãe. Ou vice-versa, há somente o pai, não há mais a mãe. E muitos filhos que já não mais nem convivem com nenhum nem com o outro. E ainda jovens, né? Às vezes até crianças, porque os lares foram totalmente desfeitos, destruídos. O casamento foi para o buraco porque faltou o temor de Deus. Então, quando há um temor de Deus no coração do homem, ele com certeza terá o bem de Deus ao seu favor. E a sua mulher é uma bênção em sua vida, porque naquele contexto, oliveira era coisa importantíssima na vida de alguém. Videira, oliveira, essas coisas atribuindo à mulher e os filhos, era coisa muito importante. Então quem desfrutava desses recursos estava muito bem. Então, temer a Deus é com certeza ter a sua casa abençoada, é ter do seu lado uma mulher abençoada e filhos abençoados, isto é, vidas construtivas, né? Vidas que constroem também vidas. Um lar cheio da presença de Deus, em que todos vivem em paz, em que todos vivem em harmonia, em que todos podem viver, desfrutar da união. Então esse é o primeiro ponto para que uma família seja bem-sucedida e que um casamento não chegue ao fim. É ter na sua casa, ter na vida de ambos, o temor de Deus. Segunda causa que leva um casamento ao fim, a falta de convicções acerca do significado do casamento. Muitas pessoas se casam sem ter noção do que significa um casamento. Muitos vão porque gostou da moça, do rapaz, se apaixonou, quer satisfazer um desejo mais físico, então quer ter aquela pessoa junta, quer ter aquela pessoa do lado, ou simplesmente cansou de ficar sozinho, quer ter alguém ao seu lado. Mas muitas das vezes baseado apenas naqueles momentos de felicidade, de alegria, né, do namoro, que é só amor. Tem aqui e ali tem umas desavenças, mas não demora muito, logo os dois estão abraçados de novo e não querem mais se separar de jeito nenhum, é isso? Mas quando se casa, não, as coisas mudam. Não existe mais afago, não existe mais carinho, não existe mais beijo, não existe mais abraço, não existe mais troca de elogios, de palavras agradáveis como eu te amo, eu sou apaixonado por você, você é a razão da minha vida.
que era sempre normal na época do namoro. Depois que se casa, acaba. Está errado. Não pode ser assim. Por mais difícil que seja, a nossa esposa, o esposo, são eternos namorados. O namoro tem que continuar. Não pode simplesmente encerrar na lua de mel. A lua de mel não pode ser só uma noite ou apenas uns dias. Ela tem que ser eterna. É difícil, eu sei, mas a gente precisa lutar. Por isso, precisamos resgatar o prazer de estarmos juntos. Casamento significa isso, dividir tempo, dividir atenção, dividir sonhos, dividir medos, preocupações, dividir tudo que nós somos, tudo que nós temos. É tudo e muito mais. Olha o que a Bíblia diz acerca do casamento de maneira muito mais profunda, em Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E aqui entra uma parte crítica diante da nossa realidade. Uma só carne. Eu pergunto, pode uma só carne separar? Pode haver separação de uma só carne e manter-se vivo? Não dá. Não dá. Isso é complicado falar isso hoje, porque virou moda, é normal os casais crentes se separarem e casassem de novo. É muito comum nos nossos dias, isso já há muito tempo atrás, e hoje mais ainda isso acontecer. Até pastores. Tem pastores aí que já vão com mais de 2 casamentos, irmãos que já perderam até as contas, exagerando um pouco aí, é certo, mas infelizmente há essa realidade hoje. E tem vez que torna-se insuportável de fato a convivência entre ambos, entre os cônjuges. Porque é tanta ofensa de um para com o outro, está tão distante da realidade do que significa um casamento que não dá mais para conviver junto. Nunca conheceram, nunca entenderam o que significa, o que significou ou o que significa uma união a dois. Deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, o caso do homem, e a mulher também da mesma forma. É porque o homem aqui era a representação da raça humana, tá certo? E serão ambos uma só carne. Em Mateus 19, quando perguntaram a Jesus se deveria dar carta de divórcio às mulheres por qualquer motivo, e Jesus deu lá seu motivo e disseram para Jesus, ou melhor, deu o seu parecer, disseram para Jesus, mas Moisés nos deu carta de divórcio, então, o que fazer com isso? Então Jesus diz, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio Deus não fez assim. O que Deus uniu, não separe o homem. Então se o homem separa, o homem está quebrando o quê? Uma aliança feita por Deus, unida por Deus. E casamento, né? A aliança significa exatamente esse pacto feito entre um e outro. É apenas um anel, né? Mas ela significa, por isso que ela não tem divisão, né? É uníssono. Porque você está ligado ao seu cônjuge por resto da sua vida. Diante de Deus, quando isso é feito com consciência, quando entende-se o que significa o casamento, então ambos serão uma só carne. Você costuma ferir-se a si mesmo? Você costuma esbofetear o seu próprio corpo, a sua própria carne? Você xinga você próprio? Você ofende a si próprio com palavras duras, palavras grosseiras? Você despreza a si mesmo? Como que você tem coragem de fazer isso com o seu cônjuge? Você faz toda a questão de que as pessoas te respeitem. Por que você não respeita o seu cônjuge? Ah, não respeito porque ele é isso, ela é isso, é tal, aquilo. Não importa. E você? Diante de Deus, sua missão. Você tem um compromisso acima de tudo
com o Senhor. E é com Ele que você terá que prestar contas depois. Então pense nisso. Pense nisso. Um casamento que não há o temor de Deus e que não há convicção do que significa um relacionamento a dois, pode ter certeza, está fadado ou fadado ao fracasso. Porque não há como resistir diante de crises que normalmente vêm. Não tem como não vir. Em terceira causa, a falta de tolerância aos defeitos e erros do cônjuge. Tem pessoas que é intolerante com o outro. Qualquer falha da pessoa, qualquer erro que a pessoa faz, já esbraveja, já humilha a pessoa, já fere a pessoa com palavras de tal maneira, e muitas das vezes parte até para agressão. Isso é horrível. Por mais que a gente fique chateado quando um cônjuge nosso faz algo errado, mas temos que nos controlar, temos que manter o equilíbrio. Controlar nossas emoções. As palavras que saem dos nossos lábios, muitas das vezes, na hora da raiva, pode causar feridas terríveis no cônjuge. Isso pode causar separação. Então é preciso que haja essa tolerância de um para com o outro. E o texto bíblico aqui, nós temos usado ele bastante esses dias, Efésios 4:2, que diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando. Eu vou colocar aqui entre parênteses tolerância, ou tolerando, né? Porque suportar também tem a ver com tolerância. Em algumas versões, principalmente essas modernas, eles colocaram simplesmente tolerância. É perigoso, por quê? Tolerância dá a entender só uma coisa: eu vou tolerar uma pessoa que é difícil, certo? E suportando uns aos outros tem um sentido a mais. Eu não só tolero, como dou suporte à pessoa, eu ajudo a pessoa na sua caminhada. Então é importante essa versão que tenha o suportando-vos uns aos outros. Porque a gente sabe que dentro do suportar está incutido a tolerância. E se eu não tiver tolerância com a minha esposa, a gente não vai viver junto nunca. Já estamos na batalha aí há 19 anos, né? Vai fazer esse ano. Graças a Deus até aqui. Tem momentos difíceis, sim. Mas a gente procura se entender. Quando um está mais alterado, o outro procura se acalmar. Não é? Porque se os dois for alterar e um sobe, o outro quer subir também, daqui a pouco não tem mais espaço dentro de casa, né? Vai ter que romper a laje, o telhado e sei lá onde vai parar. Perto de Deus não vai. Não é verdade? Então a gente precisa aprender a ter essa tolerância diante das falhas e dos erros do nosso cônjuge. Quarta, falta de respeito. Gente, essa não tem aqui de maneira categórica, né, um versículo bíblico, mas também está dentro de outros aspectos, né, das Escrituras. Eu não quis colocar aqui nenhum versículo, mas a falta de respeito na vida conjugal, gente, é o fim. Não tem como você conviver com alguém se você não respeita essa pessoa ou se ela também não te respeita. Né? Quando ainda existe, né, respeito de uma parte e o temor a Deus que vai, né, contornar tudo isso aí, é porque se você, mesmo que não tenha respeito, mas você tem o temor de Deus, você vai segurando as cordas, né, e pedindo a Deus ajuda, socorro, e Deus vai ajudar. Não é verdade? Agora, quando não há nenhuma dessas coisas, como é que resiste? Impossível. Mas a falta de respeito é algo gravíssimo, porque o respeito é tudo. E eu copiei até uma frase aqui que eu achei muito interessante. Respeito é a base de todas as relações, e é verdade. Um relacionamento, ele só é bem sucedido quando há respeito entre aqueles que se relacionam. Faltou respeito, faltou tudo. Quando você não respeita mais uma pessoa, você não considera quem ela é, você não considera os seus sentimentos, você não considera os seus pensamentos, você não considera seus objetivos, você não considera nada dela. Então, viver com uma pessoa por viver é horrível. Imagina a pessoa do outro lado, que percebe isso e tem que
conviver com isso. Uma pessoa que não está nem aí para você. Complicado, não? E já falei aqui em outros momentos anteriores, mas vou repetir. Respeito é linha de mão dupla, não é isso? Vai e volta. Primeiro, eu dou respeito para poder receber. Se eu quiser ser respeitado, eu tenho que respeitar. Porque se eu não respeitar, eu não posso exigir respeito de ninguém. Então, Deus tem tudo o que nós precisamos na sua palavra para que nós aprendamos a lidar uns com os outros, principalmente com os nossos cônjuges. Se é temor, Ele tem. Se é convicção acerca do casamento, Ele tem. Se é tolerância, Ele tem. Se é respeito, Ele tem para nos ensinar. Se falta, peça a Ele. Sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E não lança em rosto. Ele não nega aqueles que desejam, que querem viver corretamente. E por último, falta de perdão. Gente, se existe uma coisa difícil, é você lidar com pessoa que não perdoa. Você comete um erro, você dá um vacilo, e você pensa que está tudo bem, mas a pessoa está guardando aquilo dentro dela. Vai guardando e aquilo vira, muitas das vezes, uma barreira entre os dois, invisível, mas que a pessoa sabe que está lá. E que se não tiver muita busca diante de Deus, é difícil de ultrapassar. A falta de perdão é falta de vida. Lá no Rio nós tínhamos um amigo da igreja que ele falava, a gente nunca esqueceu, né? Que você perdoar é dar ao outro o direito de viver. E de fato, quando você não perdoa, pode ter certeza, a pessoa mais prejudicada é você mesmo. Porque aquilo te corrói por dentro. E se você for uma pessoa que teme a Deus, vai sofrer mais ainda. Sim, porque o Espírito Santo vai te cobrar. Você não perdoou, você precisa perdoar. Você não vai ter paz. Você pensa que está fazendo mal ao próximo, ou o cônjuge, mas você está sofrendo mais do que ele, ou ela. Né? O cônjuge, porque responde, né? Então, querido, vamos liberar perdão. Ficou com raiva hoje, não deu para perdoar hoje? Vá dormir pedindo a Deus misericórdia para que no dia seguinte você possa ter condições de perdoar. Libere tudo, limpe o seu coração. Não guarde ressentimento, não guarde rancor, porque isso adoece a sua alma. Adoece você. E você, doente, você vai adoecer quem está do teu lado. Seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, vai adoecer todo mundo. E é horrível. Então, precisamos ter em mente essas 5 causas que pode levar um casamento ao fim. E o texto bíblico aqui, nesse último ponto aqui, na 5ª causa, é Colossenses 3,18, que diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que nós éramos de Deus? Inimigos. Andávamos contra os seus propósitos, blasfemando muitas vezes o seu nome, praticando idolatria, fazendo um monte de coisas que não agradam a Deus. Éramos inimigos de Deus. Não é isso? E o que ele fez? Nos perdoou. Nos deu o direito de vida outra vez e de sermos seus filhos, sem que nós merecêssemos. Então, da mesma forma, nós devemos liberar perdão para o nosso cônjuge ou para qualquer uma outra pessoa. Libere o perdão. Não deixe de perdoar, porque se você deixa de perdoar, você acaba morrendo por dentro. E não libera vida. Vida precisa gerar vidas. Família unida, vidas construídas. Então, queridos, por hoje é só. Que Deus abençoe a todos. Seja mais uma semana na presença do Senhor. O mais difícil que seja para nós aqui, Independência. Vai ser uma semana complicada, né? Todo mundo em casa sem poder trabalhar. Mas vamos confiar no Senhor.
Qualquer coisa, estamos aí para conversar, para orarmos, mesmo que seja por telefone ou uma reunião aí a gente faz, certo? Não vamos nos isolar, porque quem se isola morre só, certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.